Gotículas de História Militar começando para você mais uma vez. Sejam muito bem-vindos de novo. Você está vendo a nossa carinha aqui, está vendo essas coisas lindas e maravilhosas dessa nossa esfera internética. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre uma cacetada de assunto. Tudo tem a ver com nada. Fique tranquilo, você vai entender tudo. Não tem problema. Comigo, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac? Tudo jóia, Bull. Paulo, saudações cavalarianas para você, ouvinte que está aí com a gente também. Seja bem-vindo e hoje tem um monte de assunto aí, aproveita, te acomoda, lava a mão, passa álcool gel e acompanha a gente aí. Muito bom. Lá de Minas Gerais, o professor Renato Kloss. Paulo, você escapou do cerco em São Paulo, Paulo? Vazei. Tá louco. Lá deu, né? Achei que não ia dar não, hein? Mas deu. Fugi um pouco daquela loucura. Porque todo mundo tá ficando doido, né? É coronga pra cá, coronga pra lá. Então... O chinês tá pegando todo mundo. Depois vão entrar na conta. Vai entrar na conta. Mas hoje nós vamos fazer uma série de notícias daquilo que está acontecendo no mundo, obviamente relacionados à militaria, relacionados a conflitos. E eu vou fazer a primeira. Pode ser? Boa. Manda. Essa semana, no dia 2 de abril, fez 38 anos da invasão argentina às Ilhas Falklands. Opa! Aqui no Hemisfério Sul, 38 anos da invasão, quando a junta argentina resolveu que ia definitivamente tomar as ilhas para si. Quá. Pois que ideia boa, hein? Que ideia legal, hein? Que ideia legal. Eles acharam que os britânicos não iam reagir, afinal, quem que vai reagir para, né, 2 pedacinhos de pedra lá no Atlântico Sul, longe pra cacete. Eles não contavam com uma moça que estava lá como primeiro-ministra chamada Margaret Thatcher. E ela era foda. E aí o resto da história é que em 14 de junho, as forças argentinas em Port Stanley pediram o piniquinho. E voltaram para a casa de rabicó entre as pernas, depois de que a Task Force britânica chegou ali no iniciozinho de maio e o pau começou a torar. Beleza? Essa é a minha relembrança da Guerra das Falklands. Eu tinha 6 anos na época. Muito 2 de abril é meu aniversário. É verdade, outro evento da semana. Parabéns agora. Parabéns, em gravação. Então eu tenho uma lembrança muito vívida do Jornal Nacional na época falando da invasão argentina às Falklands. O pessoal aqui no Brasil ainda insiste em chamar de Malvinas. E eu sempre lembro as pessoas, gente, Malvinas não existem. Entendeu? Igual Nárnia. Entendeu? Igual Nárnia. Falklands. Belgrano. Também não existe mais. Depois o malvado sou eu, né, Paulo? Depois eu sou filho da... Pra quem gosta de Motorhead, os comandos britânicos desembarcaram nas Falklands escutando Ace of Spades nos alto-falantes. Isso eu aprendi há muito tempo, foi no CG. Há muito, muito tempo, não sei quem que colocou lá, botou até a fonte. Mas interessante. Agora é só corona, né? Coronga pra lá, coronga pra cá. Agora é só vírus chinês. Uma coisa interessante é que teve uma tropa britânica que não ficou feliz nas Falklands. Foram os Gurkhas. Porque não deu tempo deles entrarem em combate. A guerra acabou antes. E os argentinos ainda estavam, não sei quem começou a espalhar isso, de que os Gurkhas vinham, estripavam, cortavam a cabeça fora, enfiavam o pinto na boca dos outros. Comia geral. Cara, coitado A maioria dos soldados argentinos eram todos conscritos, eram garotos de 18, 19 anos que foram jogados naquela situação de merda lá pela junta argentina, tentando acalmar a situação política e econômica do país, que era uma merda. Eles estavam para tomar o seu legítimo pé na bunda e botaram um monte de moleque coitado lá para se fuder numa terra que só tem grama. Se tiver 3 árvores aí nas Falklands, é muito. É só pedra, e morro, grama e frio.
E abril já está fazendo um friozinho legal lá. Tem alguns relatos de gente que participou desse esforço geral de guerra do lado argentino, que fala que já faltava comida nas bases no continente, quanto mais pro pessoal da tropa. Então o pessoal já estava na merda antes de ser deslocado para o combate. Puxado. E assim, mas assim, algumas coisas a serem colocadas. O papel da Força Aérea Argentina, os pilotos da Força Aérea, até mesmo o Grupo Força Aérea Argentina, teve um papel fantástico, apesar de toda a dificuldade que eles tiveram. Os pilotos argentinos com os Skyhawks, com os Mirage, fizeram um trabalho fantástico. A estratégia argentina foi bastante errada, falando agora como engenheiro de obra pronta. E eles estavam muito mais focados nas naves, nas belonaves de guerra britânicas, né, os destroyers, procurando os porta-aviões, quando eles deveriam estar focados efetivamente nos navios de logística, nos navios de abastecimento. Né? Porque sem abastecimento não tem ninguém. Tem gasolina, não tem comida, Diga-se não tem de passagem, bela logística. Para você transportar essa projeção de poder lá para o Atlântico Sul, não é fácil, não. Não. E foi feito em 2 semanas. Né? Em 2 semanas, eles conseguiram juntar a Task Force e mandar todo mundo para o Atlântico Sul. Teve ainda a Operação Black Book, dos bombardeiros Vulcan, que saíram lá da Ilha Ascensão para poder bombardear a pista de pouso de Port Stanley. Foi uma daquelas operações, a gente já fez PHM sobre isso. Mas assim, 38 anos de uma guerra que foi inútil. Totalmente. Pelo menos caiu a ditadura lá, né? Pelo menos... Foi mais um prego no caixão, né? Mais um prego no caixão do Galtieri. Mas totalmente inútil, mandou um monte de moleque argentino pra merda. Entendeu? E o mais interessante, né? É que antes da invasão, existia entre o povo das Falklands e a Argentina uma cooperação, existia uma conversa, existia um diálogo, entendeu? Os britânicos iam para a Argentina, às vezes quando havia alguma questão médica, por exemplo, os argentinos recebiam o pessoal das Falklands, os Kelpers, recebiam nos hospitais argentinos, eles iam lá se tratar, e não existia tensão, sabe? Existia toda a verborragia argentina, mas que também não era muito forte, não era um negócio tão complicado. Mas depois que teve a invasão, cara, o diálogo acabou. Eu participo de alguns grupos com Kelpers no Facebook, né, sobre a Guerra das Falklands, e, cara, caras... Tem moradores da ilha lá que já são mais velhos, estavam vivos durante a invasão, de que não quer ver argentino lá nem pintar de ouro. E mesmo argentinos vão para as ilhas, às vezes participar de eventos esportivos, ou até mesmo visitar o cemitério argentino que tem lá. Existe uma cooperação entre os governos britânicos e argentinos para poder fazer a identificação dos restos mortais de uma série de soldados que não tiveram identificação na época. Então isso acontece, mas assim, tem muito argentino que vai lá e desrespeita completamente, abre bandeira argentina, né, Malvinas são argentinas, e cara, isso só provoca mais animosidade. Aí, quando muda o governo na Argentina, como entrou agora não sei o nome daquele... o amigo da o que tem a Kirchner lá, onde eles levantam a temperatura, né? Começam a fazer toda uma pressão diplomática e verborrágica contra as ilhas. E pior que a Argentina hoje não consegue fazer nada além de gritar, né? Exatamente. Tem a força aérea absolutamente inexistente, né? A marinha é absolutamente inexistente. E o que tem hoje de militares na ilha é mais do que o suficiente, acho que, para dominar a Argentina inteira, né? Para botar a Argentina de joelho, só o que tem nas Falklands. Não, uma intervenção rápida na capital, pronto, acabou, né? Não tem mais o que fazer. E vale lembrar que começou desse jeito, né? As Falklands também. Começou dessa aí poxa, a situação tá feia, vamos elevar o
o sentimento nacional, as Malvinas são argentinas e tomaram no rabo. Cara, porque a coisa tá ruim economicamente, e a maneira que eles usam é tentar desviar a atenção. Isso aconteceu no Brasil várias vezes. Sempre aconteceu. Especialmente com futebol, com a Copa do Mundo. Sempre tentam buscar alguma coisa, né? Hoje você tem o coronavírus, né? O vírus chinês aí, nego tá tirando para fora exatamente as suas vontades ditatoriais. Tem um governador aí que tá prendendo cidadão porque o cidadão tá na rua, tá uma coisa. E é comum eles fazerem isso na Argentina, né? Como tá sempre uma merda, porque eles sempre repetem a receitinha de bolo lá, de socialista, né? Vamos lá, vamos congelar preços, né? Vira e mexe a mesma coisa. Vamos imprimir dinheiro, tudo aquilo que a gente sabe que não dá certo. Mas na próxima vez vai dar certo. Pode ficar tranquilo. Sempre. Porque fizeram errado na última. Isso. Certo agora. Deturparam as ideias lá. Exatamente. E aí começa a subir a temperatura e os próprios, obviamente, quem vive nas Falklands, apesar de ter todo um aparato militar lá disponível protegendo a ilha, aliás, a maior parte hoje da população da ilha é de militares, do exército britânico, então eles se sentem mais seguros, né? Quando teve a invasão em 1982, eram só 70 Marines na ilha que faziam a proteção da ilha, 70 homens. Caramba. Que conseguiram segurar por algum tempo uma invasão de mais de 1.000 argentinos. Ô, louco. Depois, um dia, a gente vai fazer um PHM só sobre essas primeiras horas da guerra que são fantásticas, né? Pra gente que estuda isso, é muito legal. Mas vamos falar agora das notícias do front, Mac. Você quer começar? Ou Paulo, você começa? Não, eu começo? Pode? Segue o Paulo. Porque é o seguinte, nós estamos vendo aí, como nós brincamos aí, o coronavírus está tomando os noticiários, mas tem muita coisa acontecendo. Eu falo acontecendo nos fronts pelo mundo afora, algumas até relacionadas com o coronavírus também. Por exemplo, são os grupos estatais, o Estado Islâmico, por exemplo, ele proibiu seus seguidores, guerreiros, por aí, de irem à Europa por causa do coronavírus. Então nós temos aí esses grupos estatais não armados. Então tá bom, né? Exato. E eles falaram o seguinte: os saudáveis não devem entrar na terra da epidemia e os doentes não devem sair dela. Então, foi na última revista, porque eles têm uma revista, né? O sistema de comunicação deles tem Spox, tem tudo. Então, o Estado Islâmico aí proibiu. O Talibã, por sua vez, também, visionário, como nós sabemos, proibiu os ataques em áreas com coronavírus. Mas eles falaram que não é um cessar-fogo. Vale lembrar que é só precaução. Agora, o que nós podemos ver mais para frente, e com certeza terá, é muita gente mandando doente para as áreas que não estão com a epidemia para poder infectar o máximo de pessoas possíveis. Isso é uma estratégia, querendo ou não, é uma estratégia ação direta. Exatamente, isso era do tempo que o pão de açúcar era um cupim. Então, velho. Então, mais um que, pensando na população, está subindo restrições para seus subordinados, visando a população, claro. Mais uma. Mano. Com o noticiário, não vimos, ou deve estar saindo por agora aí, que teve mais um ataque terrorista na França. Então agora foi um sudanês de 30 anos de idade que matou 2 pessoas gritando Allahu Snack Bar. Então ele matou 2 pessoas na cidade de Romans-sur-Isère e ainda feriu outras 4 ou 5, se eu não me engano. Eu nunca vejo um católico Manuel explodindo ninguém nessa porra.
Mais um, ele é imigrante, tentando conseguir os direitos, né, para morar lá na França, e eu acho que agora ele consegue. Vai ficar, pelo menos, tinha que matar, né? Vai ficar enjaulado lá por um bom tempo. Não, mas agora tem coronavírus, né? Se você Então é manda para dentro. preso, se você é preso, você vai ser solto por causa do coronavírus. Mas se você é um cidadão, vai para a rua e aí você é preso porque você tá para a rua, mas aí você vai ser solto porque você foi preso. Exatamente. Parece a reversal russa, não parece? Isso é impressionante. A reversal russa é onde a campainha toca você. Só pro onde procura aí reversal russa aí na internet. Depois. Poste mija no cachorro. Isso, poste. Isso aí. Procurem aí, reversal russa. O Paraná é a Rússia brasileira, procurem. Não é por acaso. E Colombo é a... Colombo, não vá a Colombo. Colombo é foda. A área do Cadeira, né? O Cadeira de Colombo, Cadeira de Colombo. Grande abraço, Cadeira. Isso aí. Bu, você tá falando nessa aí, já puxa até para a próxima notícia. A inteligência dos Estados Unidos ressaltou o medo deles junto dessa epidemia do coronavírus, porque tem muitos ex-guerreiros ou ex-soldados do Estado Islâmico presos na Síria que podem ganhar a liberdade. E nós sabemos que se esses... Eu não vou xingar, não, esses caras aí, se eles ganharem a liberdade, eles não vão, vou ficar aqui quieto, depois vou voltar lá pra prisão, os caras foram na moral comigo. Porra nenhuma, né? Então, tem esse medo aí das autoridades, não só dos Estados Unidos, mas também acredito que muita gente no Oriente Médio, ali naquela região joinha, ali da Síria. Isso, aquela região tranquila de que se esse pessoal sair dessas prisões aí, ao todo existem 10 mil prisioneiros do Estado Islâmico nessas prisões no norte da Síria, principalmente naquela área curda. Então vai dar ruim. Isso aí, se soltar, vão voltar e vão fazer a mesma coisa. Então tem que ficar de olho que se soltar, muita coisa vai acontecer no norte da Síria. Já tá pouca coisa acontecendo lá, né? Que a gente não está saindo muito por causa do coronavírus, mas Idlib tem sido o caldeirão na Síria, como todos sabem. Tem russo, tem sírio, tem turco, tem milícia de tudo quanto é jeito lá. Então, a verdade é que a Síria se tornou incubadora de mercenários. E nós vamos ver o que está acontecendo na Líbia rapidinho, que tem uma cacetada de mercenário sírio a serviço da Turquia que estão morrendo lá em Trípoli. Nós podemos falar que se encaixam, como o Smith falou no nosso último episódio, esses aí são mercenários de fato, porque, né, eles como estão... é que tá saindo uma fumacinha aí do Boloval? Tá. Não, porque mercenário sírio na Líbia a serviço da Turquia, porra, né? Cara, é muito esquisito isso. A gente pensar essa mecânica mercenária, daí vai ver os caras estão lutando junto com o pessoal aqui da América do Sul. Tem voluntário, sei lá, voluntário, né? Voluntário pago do Vietnã, tá todo mundo, sei lá quem tá atirando. Tem tudo. Cara, tá louco. E se vocês forem ver, não é só na esfera no campo de batalha, no campo geopolítico também. Por exemplo, a Turquia está contra os Emirados lá, Árabes Unidos. Mas os dois são aliados dos Estados Unidos. Então, viu? Então, uma coisa, outra coisa. Exatamente. Então, tá uma bagunça fodida lá na Líbia. Mas apenas falando da Síria, que nós começamos a falar da Síria, você é bonito, hein, Mac? Rapaz! Eu ia comentar que a relação Estados Unidos-Turquia não é das melhores, né, nos últimos 5 anos. Mas... E ainda mais agora com a Turquia, com o Erdogan. Ele projetando seu poder no norte da Síria, já conseguiu mercenários para garantir acesso
a extração de gás no Mediterrâneo, porque o governo da Líbia, que é apoiado pelas Nações Unidas, teve que assinar, senão não ia ter bucha de canhão para mandar para Trípoli, então tá uma bagunça legal lá, de fato. Agora, só voltando, em questão da Síria, Idlib, como nós sabemos, é o caldeirão no sul. Antes, no final do ano passado, no começo desse ano, em janeiro, antes da epidemia, ou da pandemia, os sírios conquistaram muito terreno no sul de Idlib, e nós temos também as milícias pró-Turquia, no norte de Idlib. Então, o que está acontecendo agora, nessa semana que aconteceu? Nós temos sírios juntando tropas, massificando um grande número de soldados no sul de Idlib, lógico, o centro de gravidade tem que juntar o máximo possível de gente ali, juntar todas as forças. E do mesmo jeito, no norte, nós temos os turcos, com tanques e artilharia entrando também. Então, nós temos o problema lá na Síria, que é a questão da rodovia M4, onde hoje nós temos Rússia e Turquia patrulhando essa rodovia e levando pedrada da população que está assim com Al-Qaeda, toda aquela galerinha que não vale o que o gato enterra. Então, tá uma merda lá, tá uma merda. E outra coisa também que eu queria citar na questão da Síria, então nós vamos ver que nessas próximas semanas pode haver uma ofensiva por parte dos sírios. Outra coisa que está ocorrendo, Mac, nós citamos nos acordos de reconciliação naquele episódio da Síria, que os sírios, de vez em quando, eles cercavam uma região e, se pudesse, acabavam, ou os rebeldes também, isso é uma estratégia de ambos os lados, cercavam a região e, às vezes, pegavam a área que era, vamos supor, fonte de água potável, ou uma área industrial, e falavam, olha, se vocês não acatarem o que nós queremos, vai ficar sem água, vai ficar sem eletricidade e tal. Isso é você usar, vamos supor, a água, a eletricidade como arma e estratégia num conflito. Está ocorrendo isso, as milícias pró-Turquia estão fazendo isso na área curda, no norte da Síria. Eles estão tapando o suprimento de água, principalmente de uma região onde tem muitos campos de refugiados. Agora, imagina pandemia, uma área com guerra e sem água. O que vira? Então, às vezes nós temos essas ações indiretas. Liddell-Hart falava muito isso, que vocês têm nos conflitos nós temos as ações diretas e indiretas. Essa é uma ação indireta que você vai causar, às vezes, até mais caos do que causaria uma ofensiva, por exemplo. Então, estão fazendo isso com eletricidade também, apenas para mostrar que, apesar do coronavírus, tem muita coisa acontecendo. Os negócios não param, a guerra também. Às vezes os negócios não param, mas a guerra não. Então, é isso aí que está acontecendo na Síria. Só uma coisinha, descendo ali para o Líbano, para quem se lembra, o Líbano é aquela colônia do Irã, ali no Mediterrâneo. Então, morreu um comandante famoso do Hezbollah, que lidava com essa área de inteligência, de espionagem. Ele era responsável na perseguição de espiões e colaboradores contra o Hezbollah. Parece que não deu certo essa perseguição dele aí, né? Porque morreu. Então, mais uma, o cara era responsável, mas não deu certo isso aí não, porque o cara foi pra vala. Então, e foi o Mossad ou não? Não, o Mossad agora tá no ramo de respiradores. O Mossad agora tá mexendo com respirador. Tomaram a volta dos Estados Unidos aí, tão putos, como todo mundo tomou volta por causa dos respiradores. O Mossad não foi nesse caso aí, porque eles estão em outro ramo agora, vamos dizer assim. Bom, a conversa era sobre a Líbia, né? Sobre os mercenários, e a gente já pula também para a Líbia, que a Líbia é um estado falido e ferrado que nem a Síria. Depois temos vai fazer quase 10 anos, mais ou menos, aí de pau quebrando lá, depois que o Gaddafi
enrabaram o Gaddafi lá e já era. Então virou um estado falido, cheio de milícias, e hoje é uma arena. E hoje é uma arena, literalmente. Isso agora. Literalmente. Vão, não vai poder pôr ar isso, não. A gente não tem corte, tá? Essa aqui Não, não tem é corte. direto esse. Assim. A gente precisa, assim, nós precisamos fazer aí no PHM, aí falando um pouco mais sério, sobre as consequências da retirada desses antigos ditadores dos seus lugares. Yeah. Ou seja, tendo especificamente Síria e Líbia como exemplo. Sim. Né? Que era a Síria com Assad, o que era a Líbia com Gaddafi, e talvez buscar alguns outros paralelos, Sim. tá? Como aconteceu com Noriega, algumas questões das diferenças desses modelos com a retirada desses antigos ditadores, o Iraque, a gente pode falar com Saddam. Então ainda precisamos fazer um PHM aprofundando um pouquinho mais do porquê a Líbia se tornou o que se tornou, a Síria se tornou assim, o Iraque. Então temos que trazer esse PHM à pauta aí. Super importante, Bull, porque até o que aconteceu na Líbia é defendido por muitos analistas para quando se tem um ditador, não, deixa ele quieto lá. Porque isso teve muita discussão sobre o Assad na Síria também, que vocês vão derrubar o Assad e vai virar pelo menos, o cara é filha da puta, mas pelo menos o cara tem todo mundo na mão. Uhum. Então, nós podemos fazer vários paralelos sobre isso, começando, não só, isso já tem de muito tempo, não só do Saddam, mas nós podemos ver que aconteceu depois da Guerra do Golfo, o que aconteceu na década de 90, o que aconteceu na década de 2000 no Iraque, sem Saddam e com Saddam. Então, isso aí tem que entrar na pauta também. Fala. Mas, só falando da Líbia, a Líbia está ferrada e hoje nós temos, como nós comentamos, uma bagunça não só no nível do campo de batalha, mas também no nível geopolítico. Para quem não sabe, hoje nós temos o Haftar, que é um general renegado, passaporte americano, morou muito tempo lá na Virgínia, cuidando dos netos, e que era um ferrenho inimigo do Gaddafi. Então ele passou muito tempo nos Estados Unidos meio que angariando poder para poder voltar. Só que hoje os Estados Unidos não pode mais apoiar ele porque ele está indo um pouco contra aquela ideia de democracia e restaurar as instituições na Líbia. Ele, junto desse LNA, que é um exército líbio dele, vai contra o governo atual, que é apoiado pelas Nações Unidas. Então, nós temos, olha para vocês verem, de um lado, a Turquia, e em menor grau, o Catar e a Itália, apoiando esse governo, que é apoiado pelas Nações Unidas, e esse governo, que está defendendo Trípoli, nesse exato momento, correu para pedir ajuda para a Turquia e ofereceu direitos de extração de gás no Mediterrâneo em troca de bucha de canhão. Então, a Turquia já está atuando naquela incubadora no norte da Síria, que é aquela incubadora de mercenários, falou, vamos lá, vocês dessa moral, tá morrendo sírio pra cacete, turco também, e isso tá dando um problema danado na opinião pública na Turquia, porque não se tem muitas notícias, só chega notícia das mortes, da mesma forma que estava acontecendo, que acontece na Ucrânia, né, no leste da Ucrânia com os russos, onde as famílias só recebem a notícia que morreu e pronto. Então está acontecendo a mesma coisa na Turquia. E nós temos, do outro lado, apoiando o Haftar, os Emirados Árabes Unidos, o Egito e também a França um pouquinho, e a Rússia também. A Rússia mandou o grupo Wagner para trocar tiro e apoiar o Haftar. Então, olha aí que beleza, nós temos a Turquia meio que brigando com a Rússia na Síria e agora em Trípoli também. Os dois lados fornecendo drones, fornecendo apoio aéreo. Os Emirados Árabes Unidos estão fornecendo um massivo poder aéreo para defender, no caso, esse governo.
de triplo, então tá uma bagunça daquele jeito que nós vimos no começo da Síria. É gente dando tiro no amigo de ontem, no grupo de antes de ontem. Vale lembrar que muita gente acha que esse governo que é apoiado pelas Nações Unidas é apenas mais um... perdão, o Haftar, o grupo do Haftar, é mais uma incubadora, não incubadora, mas tem muitos islamistas também, então tá uma bagunça. E muitos mercenários também para tentar piorar a situação, em vez de melhorar. Essa aí é a situação da Líbia, aí não vai ter sossego tão cedo. Tão cedo. É complicado isso. É complicado. A gente vai fazer essa análise num SejaCast aí para falar sobre essa retirada desses homens fortes e as consequências que elas tiveram. Que mais? Tem mais alguma coisa, Paulo? Ou a gente joga para o nosso querido? Agora vamos jogar para o nosso querido Von Mackensen. Então, vamos lá. Já que o episódio passado foi de PMCs e a gente está falando de mercenários, hein? Durante esse episódio hoje, a gente vai falar do Devin Schmidt, um carinha de 20 anos, soldado do exército americano, e do primo dele, um sujeito chamado Ryan Bell, de 21 anos, que aprontaram uma cagada de bizonho interessantíssima no final do ano passado e viraram notícia agora esse ano. Bom, o Devin resolveu que a vida de soldado dos Estados Unidos não era o suficiente para ele. Ele queria ter mais desafios, queria ter mais emoções, queria se sentir mais poderoso, um negócio assim. E qual é a ideia dele? É isso aí. Gulosa. Ele resolveu que ele queria virar mercenário e queria lutar contra cartéis de drogas no México. E isso tudo não vinculado a uma grande empresa. Ele queria ser freelancer. Ele queria ir lá e lutar contra ou a favor de cartéis, vai saber. Isso pelo menos independente. É o que ele contou para... Ele queria trocar tiro. Para mídia. Queria trocar tiro, exatamente. Quem era desse jeito era o Rambo, né? Pois é. Aí a ideia do cara, ele resolveu encenar o suicídio dele para entrar na categoria de ausente do serviço, mas sem ser deserção. Tá? Sumido. Então, pois é. Aí ele fez um videozinho se despedindo da família, dos amigos e tal. Deixou algumas coisinhas lá no lugar, filmou daquele jeito que ele pudesse ser, que o lugar pudesse ser identificado, e com aquele papinho que a gente costuma ver de vez em quando em gente que encena realmente o suicídio. Se você estiver assistindo isso é porque eu já tô morto, parará, aquele esquema todo. O cara vê muita série e daí fica com esse negócio na cabeça para esse tipo de encenação bem bunda, assim. Aí, uns dias depois disso, o primo, o tal do Ryan, levou um amigo dele pro local do suicídio, onde teria acontecido o suicídio, e encontrou, assim, casualmente, as dog tags e algumas coisas pessoais dele ali, e informou a mãe do Devin, que não estava sabendo desse rolo todo. A mãe acionou a polícia, que, por sua vez, acionou a guarda costeira, que saiu em busca do cara com 2 barcos, lancha, 2 helicópteros, o negócio tal, foi uma super operação de busca do cara. Nesse meio do caminho, o Devin fez uma conta falsa no Facebook para combinar a viagem para o México com o primo dele, que ia também. Só que eu não sei de onde que vem na cabeça desse pessoal que eles não lembram que qualquer coisa que a gente faz online está sendo rastreada, está sendo acompanhada. Então a polícia acompanhou o combinado deles e prendeu os dois no momento que eles iam se encontrar para ir para o México. Dessa aventura toda de vou me suicidar e vou para o México dar tiro em pessoal do cartel, o cara pode pegar, o julgamento é dia 4 de junho, ele pode pegar 6 anos de cadeia, mais 3 de liberdade condicional, 100 mil Trumps de multas civis e 250 mil Trumps de taxas jurídicas. E é bom ele arrumar um jeito de fazer dinheiro mesmo, porque esse daí tá enrolado pro resto da vida pagando essas taxas, esses negócios. Esse aí tá fudido. Mas eu acho que todo castigo pra corno é pouco.
Não é verdade? E para retardado também. Olha. Então, se você, amigo, ouvinte, pretende se juntar a uma empresa dessa, faz direitinho, tá? Faz direitinho, não faz umas cagadas de bisonho dessa que não vai dar certo. Pronto, né? Melhor. Exatamente. Próxima notícia da semana. A Força Aérea dos Estados Unidos vai transferir 23 setores para a nova Space Force. Mas nada disso vai envolver mudanças físicas das unidades, só o comando geral que vai mudar. Apesar disso, os militares desses setores, a princípio, vão continuar sendo da Força Aérea, mas prestando serviço para a Space Force. Isso até que venha a oportunidade de transferência voluntária entre as forças. Caso não haja voluntários suficiente, transferências voluntárias cobrirão a necessidade com o tempo. O pessoal vai ser transferido na marra. Ou vai ou racha. E daí a gente tem a 5ª Força Armada dos Estados Unidos. A gente está acostumado na maioria dos países Exército, Marinha e Força Aérea, mas os Estados Unidos já contam com 5 forças e desenvolvendo um pouco. Exército, fundado em 14 de junho de 1775, sob comando de George Washington, que recebeu um suporte imediato e bem interessante de voluntários estrangeiros que foram por sua própria vontade, né? Não por ordens estatais, nacionais, seja lá o que for, como o prussiano Friedrich Wilhelm von Steuben. E é bom que tenha saído bem dessa primeira vez. Saiu? Que ensinou táticas do exército prussiano, aquele bando de colonos rebeldes que tinham acabado de declarar independência. Milicianos. E a gente já tem a participação de mercenários na fundação do exército americano, logo de cara. A 2ª Força, a Marinha, fundada um pouquinho depois, em 13 de outubro também de 1775, isso a partir da criação da Continental Navy e da compra de 2 navios da Milícia Naval de Massachusetts. Olha os milicianos trabalhando aí de novo. A 3ª Força é a Guarda Costeira, que foi fundada em 4 de agosto de 1790, e sim, é uma força separada, não faz parte da Marinha, e na época, em 1790, foi fundada com o nome de Revenue Marine, feita para serviços de inspeção, fiscalização, aduana, essas coisas que não envolviam combates, isso nos portos dos Estados Unidos, do novo país, Estados Unidos. Lá para 1915, esse serviço se juntou ao serviço de salva-vidas e ao serviço de faróis, formando o que a gente conhece hoje como a Guarda Costeira. Já com 3 forças, a Força Aérea Americana, que foi criada como força independente só em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, que teve como base principal a US Army Air Force. E, finalmente, a Space Force, que foi criada agora há pouco, 20 de dezembro de 2019, derivada do Air Force Space Command, que era um setor da Força Aérea. Então, temos uma força espacial para acompanhar as ações aí. Não faltou ninguém não, cara? Tem um certo sujeito de São Caetano do Sul que vai ficar bravo com você. Cara, eu costumo ignorar essa força, mas vamos lá, vai, ok. Tem mais uma que são os fuzileiros, tá? A infantaria da Marinha, não é uma força separada, então... Smith falou que vai pegar a sua rabiola. Vamos deixar claro aqui, esqueci dos fuzileiros, para colocar na pauta, tá bom? Vamos admitir os nossos erros aqui na gravação. Esqueci do Marine Corps. Pronto, falei. Já falado. Muito bom. O que mais, Mac? Vamos mudar de assunto, né? Dia 5 de abril, dia dessa gravação, comemora-se, para alguns, o final da Guerra do Pacífico. E aí eu acho interessante falar porque é uma guerra que a gente conhece muito pouco aqui no Brasil. E até como nosso ouvinte, abraço aí, o Celso Cadorini disse num comentário esses dias atrás lá no YouTube, a gente aqui do Clube dos Generais não fica preso no século XX, a gente gosta de dar essas
investigadas mais a fundo aí para outras épocas, e apesar de não ser uma guerra tão distante, é uma guerra pouco conhecida. Diga lá, Paulo. É de Kadesh até Líbia, né? Tá desde os faraós, e ainda nós vamos fazer um CGCast de como a guerra no período da Idade do Bronze, das civilizações mais antigas, e vai ter também. Vai ter também, porque a gente foi cobrado dentro do grupo lá do CG, o nosso Francis Drake deu uma cobrada na gente esses dias atrás, e já tá em preparação essa pauta aí. Já tá em preparação. A gente vai trazer um negócio cremosinho, crocante, gostosinho. Mas, voltando à guerra, essa Guerra do Pacífico aconteceu entre 1879 e 1883, entre uma aliança de Peru e Bolívia contra o Chile. A situação geral foi que o Chile explorava recursos minerais ali do deserto do Atacama, e a Bolívia resolveu aumentar as taxas para saída pelos portos, ali Antofagasta e outras saídas pelo mar. Região mineral importante. Importantíssima, nitratos e afins. E aí que isso foi assinado, essa sobretaxa, de forma retroativa, então a dívida seria bem expressiva. Aí os chilenos se negaram a pagar essa sobretaxa, os bolivianos ameaçaram confiscar as propriedades das principais empresas que trabalhavam lá, e acabaram, de fato, sequestrando os bens de uma das empresas e colocando em leilão. Aí no dia do leilão, 200 soldados chilenos tomaram a cidade de Antofagasta sem resistência nenhuma, e aí desenvolveu-se campanha terrestre, campanha naval. O Chile deu um pau na Bolívia e no Peru e acabou tomando províncias dos dois países e deixou a Bolívia, em definitivo, sem saída para o mar. Chora até hoje. Tá entalado na garganta dos bolivianos esse negócio. Porque o Simão Bolívar, na época de independência, disse que era um direito da Bolívia ter uma saída para o mar, uma saída, né, perene para o mar. Foi mexer com quem estava quieto lá e perdeu a saída, e tá assim, estão brigando até hoje por causa desse negócio. Não, brigando nada, né? Não, então. Brigando nada, é só o cocalheiro lá, o índio cocalheiro que fica lá. Cheroline fica lá chorando e pronto. Só isso lá, tem um lago lá pra eles ficar rodando de lancha e pronto, foda-se. A marinha da Bolívia é naquele lago mesmo. Pois a Bolívia tem marinha, né? Tem, a Bolívia tem marinha, cara. Ao contrário dos fuzileiros que eu esqueci ali agora há pouco, eu lembro que a marinha que a Bolívia tem marinha, e não lembro dos fuzileiros. O vai acabar com você, Mac. Eu tô até vendo. Acontece. Fiz toda a pauta bonitinha ali, coloquei lá, outro tal, data de fundação, esqueci dos fuzileiros. Tá, na próxima você vai dar uma decorada aí, na próxima você cantar o hino dos Marines, From the Halls of Montezuma to the Shores of Tripoli. Já faz Shores of Tripoli. Eu botei na edição, na apresentação do Smith no último episódio, coloquei um trechinho bonitinho. Quem quer ouvir lá, pega nosso último episódio de PMCs aí, que tá logo na introdução. Esqueci, pronto. Tá bom. Mais alguma coisa, Mac? Não, fechou por hoje. Fechou por hoje, então tá bom. Paulo, obrigado. Eu que agradeço, meus queridos. Vamos tomar uma agora. Se cuida aí do coronga, hein? Lava a mão aí, moçada. Isso aí, Mac. Abraço pra vocês, obrigado por mais um episódio. Até semana que vem. Obrigado, gente. Pra você, um abraço. Obrigado. Qualquer coisa, Falou. Manda pra gente lá no YouTube. Manda no nosso Facebook, facebook.com/Clube dos Generais, manda lá tua opinião, xinga a gente, não tem problema, a gente aguenta, não toca o barco, tá bom? É isso aí. Valeu, gente, um abraço, obrigado, tchau. Falou!